Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite e agradecida mesmo pelo convite, né? Me sinto honrada de estar aqui. Gostaria de ter participado sexta, sábado e hoje também, né? E quero também agradecer as orações. Logo quando eu cheguei, eu ouvi alguns irmãos me falando que estavam orando por mim, que orou por mim. Eu me sinto muito feliz pelas orações. Eu gosto demais dessa igreja, eu gosto demais dos irmãos. Me sinto acolhida aqui, né? Que os irmãos realmente são muito carinhosos, os irmãos são uma bênção. E é um tema, né, muito sábio, um tema muito gostoso, esse tema da festa. E nós sabemos que quando a gente prepara uma palavra, o Senhor fala conosco primeiro, né, para depois falar com os irmãos também. E de cara, quando eu estava preparando, logo quando o pastor Charles me chamou, eu disse para ele, não dá para me ir, infelizmente, me perdoa, mas não dá para ir. Porque é um mês que eu estava me sentindo mesmo, ainda o mês não acabou, e é um mês que eu estou me sentindo muito atribulada mesmo, sabe? E muitos afazeres, muitas coisas, muito médico para ir, e eu falei, não vai dar. Mas aí depois, irmãos, não passou acho que um dia, né? Não sei se 2 dias, eu logo apanhei já de cara. Eu escutei uma palavra na igreja, eu fui na igreja e aí o Senhor falou comigo, ele falou assim, olha, primeiro sou eu, né? E depois as outras coisas. Não tem nada mais importante do que eu. Então eu entendi naquele momento que eu deveria de voltar atrás e estar aqui nessa noite. Eu quero mesmo colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida em tudo. Aleluia. Né? E é isso, tá, irmãos? Eu estou grata mesmo pela mensagem. A Camila mandou um abraço, né? Porque ela também gosta demais da igreja, não pôde estar. E todo mundo já conhece minha esposa, a Lara, já foi apresentada. Fui muitos anos na Missionária Volta de Cristo, ainda me sinto fazendo parte dessa igreja, né? Então, assim, eu me sinto em casa, tá? Deus abençoe cada um dos irmãos. Então, assim, o tema, né, da mensagem aqui, eu estou feliz porque hoje é o dia do bolo, né? Não sei se teve bolo sexta, sábado, mas hoje é o dia do bolo, já estou feliz já também, né? Então, nós temos alimento dos dois lados, né, irmãos? O tema que já foi, né, lido nessa noite, mas eu gostaria que os irmãos ficassem em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler, eu gostaria que os irmãos vamos ler todos juntos. Eu tenho certeza que os irmãos que já estavam até de cor, o versículo, né, pelo fato de ter sido sexta, sábado e domingo, e outras vezes que vocês já leram. E eu tenho certeza que os irmãos sabem mais do que eu. Eu sei que os irmãos já aprenderam muito nesses dias. Mas eu sei também que a palavra do Senhor renova toda vez que nós lemos um versículo. Toda vez o Senhor fala conosco. Amém? Amém. Vamos lá no capítulo 4, no verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Amém. Nós já oramos, nós já estamos abençoados. E podem sentar os irmãos. Eu trouxe um caderninho aqui, irmãos, que eu anotei, porque os irmãos, acho que alguns conhecem o que eu tenho passado esse tempo, né? Porque eu sei que o pastor Charles deve ter comentado e alguns já estão orando por mim, então às vezes eu me sinto meio esquecida, mas eu sei que os irmãos vão me ajudar a pregar aqui nessa noite, amém? E eu sei que o Senhor também, a palavra dele, é Ele que fala, né? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema é tesouro em vaso de barro. E o que significa vaso de barro na Bíblia? Significa ressurreição em Cristo. É a morte do velho homem e o renascimento de uma nova criatura. E eu fui estudar um pouco como que é feito o vaso de barro.
né? E estou vendo uns modelinhos ali, por isso que eu estou olhando pro vaso. E é um processo, sabe? É um passo a passo, irmãos, é bem lento mesmo. E eu achei interessante a forma que é conduzido esse processo. O olheiro, ou o ceramista, quando ele vai na jazida escolher o barro, ele procura escolher um barro mais parecido com argila, porque tem outros tipos de barro. E aí, quando esse barro chega na olaria, o oleiro começa o passo a passo a preparar aquele barro todo até chegar no ponto de um vaso pronto. E é assim, eles pegam o barro, colocam ele num lugar de descanso e ao mesmo tempo que ele é descansado, aquele barro, um barro mais bruto, ele é molhado com água mesmo. E aí ele fica alguns dias descansando. Depois desse processo de descansar, o oleiro pega o barro, passa numa máquina, a máquina é chamada maromba, e a máquina devolve o barro para o oleiro em forma de bastão, e ali o barro fica novamente descansando, curtindo, até dar uma liga. Passado esses dias de descanso novamente, ele passa de novo por um cilindro, e o cilindro devolve para o oleiro em forma, novamente, sempre em forma de bastão, porém retirando todas as partículas duras. O que são as partículas duras? São as pedrinhas, são os matos, são as areias, tudo que não é do barro, esse cilindro vai tirando. E aí ele fica novamente descansando, depois o oleiro pega aquele barro, passa em outra máquina, e a máquina devolve para ele, também em forma de bastão, um barro mais tratado, sabe? Um barro sem imperfeições, né? Um barro mais homogêneo, no ponto de ser trabalhado. E aí, quando o oleiro pega aquele barro já tratado, ele coloca numa máquina, uma roda, aonde aquela roda tem várias lâminas que vai cortando o barro. E aí, ao chegar na mão do oleiro, o oleiro começa a modelar o vaso. E esse processo de modelar é sempre de dentro para fora, sabe? Ele vai modelando ele de dentro para fora. E aí, nesse modelar, ele passa pelo gabarito, que o gabarito é que dá as formas e o tamanho do vaso. E aí vem as partes finais, que ele vem modelando, finalizando com as esponjas e as películas. E existe ainda esse trabalho mais artesanal também, existe essa forma. Hoje tem as máquinas, mas antigamente, e ainda existe hoje, o pessoal fazia tudo na mão, era bem artesanal, bem manual. Eles pegavam os torrões de barro, socavam com soquete, ou com o pé mesmo, peneirava, passava na peneira, molhava, deixava molhando, descansando, e depois eles iam modelando com a mão mesmo, amassava com o pé, o barro todo era amassado com o pé, e depois ia modelando com a mão. Hoje tem essa praticidade das máquinas. E aí vocês acham que acabou? Não. Aí vem a prova se o vaso ficou bom. Aí eles pegam o vaso, colocam na fornalha, mais ou menos umas 36 horas de fogo bem intenso, bem quente, e passadas essas horas, quando o vaso esfria, vem os testes para saber se o vaso foi aprovado ou não. Como que é o teste? É batendo nos vasos. Aí, quando eles batem no vaso, que você vai saber se o vaso ficou bom ou não. Se o vaso quebrar, ele foi um vaso frágil, né? Não que ele quebrou, e ali o som daquele vaso é um som mais oco. Então eles refaz de novo, coloca lá e começa todo esse processo novamente. Na olaria nada é desperdiçado, tudo vira os caquinhos de barro, de vaso, e coloca lá no barro e começa tudo de novo. E quando que o vaso foi aprovado? Você bate nele e aí ele está resistente, ele não quebrou. E o som dele é o som de um sino.
E aí diz o olheiro que o vaso, quanto mais moreno ele é, mais forte ele é, e aí ele foi aprovado para o que é de origem, para o de consumo, para a venda, o que for. Interessante esse processo, né? E bem trabalhoso. E aí eu trouxe esse processo para a nossa vida espiritual, que como foi cantado aqui nessa noite, o Senhor é o olheiro e nós somos os vasos. Amém. E exatamente é o que o hino, né? Ficou muito lindo as irmãs cantando, parabéns. É exatamente aquilo. O Senhor pega esse vaso de barro que somos nós e esse homem corrupto, né? Esse homem mau, cheio de marra, esse homem indolente, esse homem hedonista, aonde ele pensa mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, aonde o seu eu fala mais forte, aonde esse homem que a carne está sempre inclinada para o pecado, e Deus pega essa velha criatura, esse velho homem, e começa a transformar, começa a modelar, e muitas das vezes temos que ser quebrado e quebrado e quebrado de novo, até ficar da vontade que o Senhor quer. E é um processo assim que o Senhor, irmãos, é que sabe, né? Que a palavra de Deus fala assim que o Senhor, está escrito lá em Filipenses 2:13, que o Senhor é que efetua em nós o seu querer, né, a sua boa vontade. É o Senhor que efetua, Ele que transforma, Ele que trabalha em nós de acordo com o seu propósito. Glória. E também, Ele, nessa transformação, o Senhor vai nos fazendo pai melhor, uma mãe melhor, uns filhos melhor, irmãos em Cristo melhor. É essa transformação, é esse quebrar, esse cuidar, esse zelar que o Senhor tem, que só Ele pode fazer por nós, fazendo com que nós sejamos pessoas melhores, pessoas mais bonitas mesmo, tanto por dentro quanto por fora. É o Senhor que faz isso em nós, porque lá em João, no capítulo 15, verso 5, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que é isso mesmo, que acho que é na parte B do versículo, que fala assim que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nada, nós não somos nada sem o Senhor, irmãos. Em João 3:3 vai falar assim que devemos nascer de novo para alcançarmos o reino do céu. E nós conseguimos fazer isso sozinhos? Nós não conseguimos fazer isso. Por isso temos que ser gratos, irmãos, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E nós sabemos que o trabalhar de Deus é doloroso, né? Quando o Senhor vem trabalhando nós de dentro para fora, muitas das vezes dói. Crescer, irmãos, dói muito. Crescer na palavra do Senhor dói. Crescer ministerialmente dói. Crescer como os irmãos em Cristo, todas as formas que o ser humano possa crescer, muitas das vezes dói, né? Então, irmãos, e esses mesmos vasos que lá na antiguidade, na época lá de Coríntios, que é onde o texto que nós estamos lendo, esses mesmos vasos eram vendidos por 1 ou 2 moedas de cobre. Eram bem baratos, eram vasos simples e baratos. Mas eles também eram usados como lamparinas de pavio. Eles davam certo como lâmpadas iluminando os locais. Esse mesmo vaso também, eles guardavam dentro desses vasos coisas preciosas. Tudo que eles achavam que era precioso, eles guardavam. Eram moedas, eram pergaminhos, tudo que joias, eles guardavam dentro desse vaso. Por quê? Porque esse vaso era tão simples que não despertava nenhuma atenção. E aí Paulo vai fazer essa reflexão. Paulo vai falar assim que ele faz uma reflexão, uma ilustração, ele se compara com o vaso. Ele fala assim que mesmo ele sendo comum, mesmo ele sendo inexpressível, de dentro dele saía o tesouro.
De dentro dele saía a palavra de Deus. Aleluia. De dentro dele vinha a luz da palavra. E era uma palavra divina, irmãos. E ele reconhecia que sempre era divina e não era humana. Então, o Senhor, Ele fala isso com nós. Lá em Mateus 5, do capítulo 13 em diante, o Senhor fala assim, que é para a gente ser o sal da terra. É para ser luz no mundo. O Senhor falou assim que lá em Efésios 5:8, que no passado nós éramos trevas, mas por causa de Cristo agora nós somos luz. Né? Lá em João 8, capítulo 2, vai falar assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não terá as trevas, não é assim que fala? Vai pelo contrário, terás a luz da vida, que é Jesus. Irmãos, eu lembro de um texto, eu gosto muito de Marcos capítulo 1, do 21 em diante, que vai falar assim, Jesus, quando ele entrou na sinagoga, Jesus passando por Cafarnaum e seus discípulos, ele entrou na sinagoga em pleno sábado. Nós conhecemos o que os fariseus pensam do sábado, né? Todos aqui sabem. Então, ele, em pleno sábado, ele levou uma palavra na sinagoga, uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, onde todos ficaram admirados, impressionados com tal autoridade que vinha dele. Mas aí, um homem se levantou, endemoniado, e perguntou assim, por que veio, como é que ele falou assim, por que veio nos importunar Jesus de Nazaré? Veio nos destruir? Sei que és o homem de Deus. E Jesus imediatamente falou, cale-se, cala a boca, e logo Jesus expulsou o demônio daquele homem. Ele estremeceu, gritou, mas foi liberto. E em pleno sábado aquele homem foi liberto e todos ficaram maravilhados com tanta autoridade que saiu de Jesus. E aí a notícia se espalhou por toda a Galileia. Então, que mensagem que era aquela? Como é que até os demônios, né, obedeciam, sabia quem era ele e foi expulso. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina isso. Por que eu gosto desse texto? Porque muitas das vezes nós temos medo de brilhar, nós temos medo de ser luz em determinados lugares. Nós temos medo das trevas. Dependendo do lugar que a gente está, a gente meio que se acomoda, não fala de Jesus, não prega, não é luz, não tem comportamento de cristão em determinados lugares. E na realidade nós temos, irmãos, o Senhor nos deu essa autoridade, esse poder. O Senhor nos deu de pregar a palavra, de ser luz no local de trabalho, seja onde que for, irmãos, seja no trânsito, ou lugar difícil de ser cristão, de pregar a palavra, é no trânsito, não é? É difícil mesmo, também trânsito de Belo Horizonte. O lugar difícil às vezes é no nosso serviço, na escola, irmãos, quantas histórias eu tenho ouvido a Camila dizer, né, por ser professora na escola, quantas coisas horrorosas acontecem na escola. Eu vejo a Lara comentando as coisas que acontecem na escola. Então não é fácil hoje você ser cristão na escola. Não é fácil hoje você ser cristão na realidade em lugar nenhum. É por isso que o Senhor nos dá essa autoridade de não se envergonhar do nome dele, de pregar a palavra, de brilhar em meio às trevas e não se esconder. Eu passei por um episódio no meu serviço, eu estou contando para agradecer o nome do Senhor, porque olha só, eu acho que alguns irmãos sabem que eu trabalho no bloco cirúrgico há mais de 20 anos. E o bloco cirúrgico, até mesmo por ser à noite, é um ambiente pesado mesmo, sabe? É onde as pessoas, né, espíritos de morte, espíritos de enfermidade, a maioria dos médicos são ateus, a maioria acha que é Deus. Então, tipo assim, é um ambiente difícil mesmo. Mas Deus de Nova, eu aprendi a orar, né? Desde quando eu vim para missionário, eu aprendi a estar no círculo de oração, eu aprendi a orar. E desde então, quando eu via o sofrimento daquelas pessoas, porque no bloco cirúrgico, quando você entra, irmãos, ninguém entra com você, é você e Deus. Então você fica à mercê dos médicos, à mercê dos enfermeiros, à mercê de todo mundo, você fica ali vulnerável.
Então, se você não estiver firmado na fé e pedir ao Senhor que te guarda, que te sustenta, muitos não têm, porque muitos estão mesmo depressivos, muitos estão doentes, fracos mesmo. Aí eu aprendi nesse ambiente a sempre interceder por aquelas pessoas, sempre estar orando por eles e pedindo ao Senhor que guarde mesmo. E a maioria do meu serviço sabe que eu sou cristã. A maioria, algumas pessoas até pedem para levar o nome lá para o caderno de oração, para o ciclo de oração da igreja. Mas aí, um belo dia, o plantão estava tranquilo. E aí, foi uma turma, desceu para jantar e a outra turma ficou. Quando a gente viu que a primeira turma já estava finalizando, a segunda desceu eu e minha amiga. Chegou lá, a primeira turma estava finalizando, todos estavam rindo. E aí nós chegamos, a minha amiga falou assim, uai, o assunto... Aí nós chegamos, eles pararam. A minha amiga falou assim, uai, o assunto chegou? Aí eu, inocente, falei assim, uai, é mesmo, gente, qual que é o problema? E aí um enfermeiro levantou e olhou bem no fundo do meu olho, irmãos, e disse assim, o problema é você nunca deveria ter nascido. Só, irmãos, sabe quando você fica assim, sem reação? E aí todo mundo, que isso? Deu aquele climão, assim, sabe, que você escutava até os grilos cantando, aquele climão, e todo mundo, mas o que aconteceu? Por que você falou assim com ela? E o pessoal começou a tomar as minhas dores e imediatamente ele levantou e foi embora. Chegou lá no nosso ambiente de trabalho, ele era o nosso companheiro de trabalho, e ficou aquele trem chato. As meninas passou para a minha chefe queria chamar a gente para conversar, eu falei que não precisava, mas irmãos, por mais que eu ficasse forte, aquela palavra maldita entrou no meu coração, entrou na minha mente. E ali, até, eu não tinha mais graça de conversar com ele fora dali. Porque no bloco cirúrgico, independente do que você está passando, seus problemas vão ficar lá fora e ali nós temos que cuidar do problema dos outros. Então, ele continuava profissionalmente trabalhando e eu também. Todos precisam de ajuda. Eu ajudava ele me ajudava e todos se ajudavam. Mas passou dali e perdi a graça. E eu não queria mais ter graça de estar conversando com ele e tudo mais. Mas aí um belo dia o Senhor me falou assim, que bonito, hein? Você fica aí no ciclo de oração orando e quer orar só para bênçãos, né? Abençoa meu irmão, abençoa meu pai, abençoa os irmãos. Quando é que você vai orar pelos inimigos? Quando é que você vai orar por determinadas pessoas? E na hora me veio ele na cabeça. Eu não sabia se ele era meu inimigo ou não, mas eu quis orar por ele, porque eu tinha uma mágoa contra ele. Porque eu falei assim, gente, ele poderia ter falado para mim o que é que eu fiz para ele. Me dá só a chance de falar o que é que você fez. Eu ficava pensando, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? E não conseguia entender. Só, irmãos, que eu comecei a orar por ele. Só que quando a gente começa a orar, Deus trabalha em nós, trabalha na pessoa, não é assim? Aí Deus começou a trabalhar em mim também. Só que nesse orar, aí um belo dia, eu lá de noite, lá, e o Espírito Santo falou comigo assim, fala para ele que tem caminhos que parecem ser bons, mas que levam à morte. Aí eu, não, vou falar mais disso. Não vou mesmo. Eu sozinho. Daí a pouco de novo, falo para ele, vou nada. E aí pronto. Aí eu olhar para ele, vou não. Aí daí a pouco, contei para minha amiga também que é cristã. Aí ela falou assim, Rê, eu senti isso também. Vamos falar para ele? Não, eu te falei para você falar que não era para mim ir. Mas para você ir lá falar, não é para nós ir não. Ela falou, não, vamos lá, vamos falar com ele. Aí eu falei, vou não. Mas um belo dia Deus deu essa oportunidade da gente falar para ele. E eu falei, quer ver que ele vai me dar outra? Né? Ele já tinha falado para mim uma coisa que eu não gostei, agora ele vai me falar. Só que quando eu falei com ele, a minha amiga estava perto, aí ele falou assim, eu entendi o recado. Tá tudo bem, eu entendi o recado. Só que esse menino, esse moço, foi acontecendo coisas mais sérias na vida dele. Ele desviou, ele se separou, ele foi realmente entrando num caminho que não era legal, mesmo antes de eu falar isso para ele. E ele não estava ficando bem no ambiente de trabalho. Isso, irmãos, eu estou contando em resumido, isso demorou anos, tá? E aí, um belo mês retrasado, eu saí de férias, quando eu voltei, disse que ele tinha sido mandado embora. E aí, a ficha caiu. Aí o Senhor falou para mim assim, a sua luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Você fica aí com esse sentimento de comiseração, esse sentimento de dó de você, esse sentimento de pena. Porque eu estava assim, irmãos, se eu tinha um problema com meu esposo, aí eu falava assim, eu nunca deveria ter nascido.
Se eu discutia com as meninas alguma coisa mesmo, eu nunca deveria ter nascido. E aí aconteceu mesmo uma coisa séria comigo de saúde, e aquele trem foi me deprimindo, e eu falava, é mesmo, eu nunca deveria ter nascido. Essa palavra de maldição entrou no meu coração. E aí, irmãos, eu comecei a perceber que a minha luta era contra o espírito mal, não era contra aquela pessoa. O que eu tinha que ter feito para aquela pessoa é estado do lado dele, é orado mesmo, é acompanhado a situação dele, e não me feito de vítima, esse espírito de vitimismo. E eu não estou ali, não é para poder fazer de vítima, ficar chorando engano, não. Deus me colocou ali no lugar, é para ser luz, é para pregar a palavra, independente do que aconteça, que o hino falou, independente que eu seja quebrada, independente da forma que Deus vai me tratar comigo. Não é importante o que fizeram comigo, mas eu quis me colocar como se coitadinha de mim, né? Não. Eu tenho que estar ali para falar de Jesus Cristo, independente do que iria acontecer. Então, essa foi a surra que eu levei. E com o Gessimar não ficou diferente, me veio agora na cabeça olhando para ele. Ele estava entregando uma obra e ele não conseguia finalizar a obra, e o tempo estava acabando. E ele começou a ficar invocado, e ele parece um palito de fósforo, né? Riscou, pegou fogo e começou o estresse. E todo dia ele falava que o engenheiro estava pegando no pé dele e ele não conseguia finalizar a obra. E toda vez que o engenheiro chegava, ele perdia a paciência e ele não conseguia, e estava um caso sério. E o pessoal cobrando o serviço. Aí um dia eu falei, amor, por que você não ora para esse homem? Vai se repreender e orar, meu filho, vamos embora. E aí ele falou, porque nossa, e começou, né? E aí um belo dia, olha só, esse mesmo engenheiro chegou na obra. E o trem começou a ficar feio lá. E o próprio engenheiro, né, pediu para fazer uma oração. E vem cá, todo mundo, vão fazer uma oração. Fizeram uma roda de oração. E foi dar as mãos e eles oraram o Pai Nosso. Quando ele orou o Pai Nosso, ele se pronunciou, ele se revelou que ele estava orando o Pai Nosso, mas que ele era espírita. Aí Jesus, mas entendi tudo. E aí Jesus falou, agora eu entendi. Vou mandar embora todo espírito de perturbação, tudo que vem me atormentar aqui, deixar meu dia pesado, vai embora no nome de Jesus. Pois você acredita que as coisas foram ficando melhores. O homem chegava, Jesus mandava embora o espírito. O homem chegava, e o homem para de ir e a obra finalizou. Entendeu? Então, irmão, o Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou não para ter medo das trevas. O Senhor nos chamou para iluminar os locais. É com o quê? É com o nome dEle. É com a presença dEle. Através de nós. Através do nosso comportamento. É para isso que o Senhor nos chamou. Então nós não temos que ter medo das trevas. Amém? Amém. Irmãos, nessa carta, toda vez que eu falar nessa carta, está referindo aqui à carta de 2 Coríntios, tá bom? Nessa carta aqui nós vamos aprender então com o apóstolo Paulo a maneira com as quais Paulo lidava com os sofrimentos. Nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto, esse é o objetivo. Lembrando que ser cristão, nós não estamos imunes e nem isentos de sofrimento. Ou vocês acham que cristão não pode sofrer? Hein, irmãos? Vocês acham que cristão só nasceu para ser vitorioso? Glória a Deus, que essa igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus. E sabe, porque eu tenho um bocado de colegas cristãos que a igreja deles estão fazendo campanha de venha, para de sofrer. Pare de sofrer, você não nasceu para sofrer. Essas igrejas triunfalistas, que estou rindo, que a gente está rindo. Essas igrejas triunfalistas que falam, pare de sofrer, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser vitorioso, próspero, né? Tem uma campanha que fala assim, coloquem a rosa dentro da sua casa, uma casa vermelha, toda inveja, todo olho gordo, toda maldição vai sair através da rosa. Se não sair, venha sexta-feira forte, passa pelo Vale do Sal e toma um banho de descarrego. Se ainda não sair, e se você estiver decepcionado porque você perdeu o seu amor, ou porque você não está conseguindo ninguém para casar, venha que eu trago o seu amor de volta.
Irmão, é uma macumba gospel mesmo, né? Então, assim, então tem mesmo, e inclusive eu fui convidada pelo problema que eu estou passando para passar no Vale do Sal, que eu ia ficar liberta, né? Então, irmãos, nós sabemos que isso é mentira. Nós sabemos que já estava prevista, a palavra do Senhor sempre nos orientou. O que está escrito lá em João 16:33, irmãos? Todos falam alto aí para não beber água. Fala aí, irmão. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, irmãos? Jesus. Quem venceu o mundo? Jesus. Então, irmãos, Jesus, irmãos, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele veio nesse mundo aqui, lá em Isaías 53, vai falar assim que ele não tinha aparência nenhuma, ele não era belo, ele não era majestoso, mas ele se fez maldito naquela cruz, por mim, por você, foi traído, foi humilhado, foi homem de dores, irmãos, foi transpassado. E sabe o que a gente fazia? Desviava o olhar dele, virava as costas para ele, enquanto ele era crucificado. Tomou consigo, irmão, todas as dores, todas as enfermidades, o Senhor levou naquela cruz. Sabe para quê, irmãos? Para que hoje nós fôssemos libertos, para que hoje nós fôssemos salvos, para que hoje nós pudéssemos engrandecer o nome dele, irmãos. Jesus passou tudo isso que nós passamos hoje, Jesus passou. Então, irmãos, quando Jesus fala assim, para que temer? Tende ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, é aquilo que eu falei lá no começo, sem Jesus nós não somos nada. Nós não vamos vencer nada, irmãos. Glória a Deus seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem mais poderia fazer isso por você, de demonstrar um amor tão grande naquela cruz? Ninguém poderia fazer. Nós não merecíamos nada, irmãos, mas graças a Deus, e Ele fez isso, irmãos, sem reclamar, de boca fechada, irmãos, como um cordeiro mudo. O Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Irmãos, essa carta, ela foi escrita no período de 55 a 57 depois de Cristo. É uma carta onde Paulo fazia a primeira viagem, ainda dentro da terceira viagem para a região da Macedônia. Essa carta contém informações biográficas, mas também é uma carta pessoal, aonde Paulo vai relatar todo o seu sofrimento durante a sua trajetória ministerial. E aí, Paulo, ele escreve uma carta, quando ele visitava Corinto, ele escreve uma carta meio que uma carta pesada, uma carta de correção. Ele pede para os irmãos advertir um irmão que estava lá em pecado. E ele fica aguardando, sabe? Receoso, temeroso, aguardando a resposta de como que é que os irmãos haviam recebido essa carta. E aí, passado um tempo, ele recebe a resposta. E ele sabe que quando ele mandou essa carta, os irmãos ficaram muito tristes. Os irmãos ficaram desolados. Mas quando trouxe a notícia para ele que o irmão foi corrigido, o irmão que tinha pecado foi corrigido, que ele aceitou a correção e que os irmãos continuavam amando Paulo. Então, a relação de Paulo, por mais que ele era pastor da igreja, por mais que ele fundou a igreja de Corinto, a relação entre a igreja de Corinto e Paulo era uma relação meio conturbada. Era uma igreja que fez ele sofrer demais, mas também é a igreja que ele mais amou, sabe? E lá na cidade de Corinto, eu vou dar um resuminho aqui, que era uma cidade, irmãos, era uma cidade idólatra, onde eles adoravam uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa da sexualidade,
a deusa da beleza, a deusa da fertilidade. O povo reunia para adorar essa deusa, e a adoração, irmãos, era imoral mesmo, era em forma de sexo, a adoração a ela. E eles também adoravam o deus Poseidon, que era o deus do mar, o deus dos rios, que como que eles adoravam? Era através de jogos istmos, que era corrida de cavalo, corrida a pé, que era festival de música, que era festival de poesias. A cidade em si era uma cidade luxuosa, uma cidade rica, mas tinha essa adoração a esses deuses, e era um povo idólatra, sabe? Um povo confuso, cheio de problemas, um povo desunido, um povo que tinha muitas facções, mas o que eles mais gostavam ali era essa imoralidade. E acabou, irmãos, que isso refletia dentro da igreja de Corinto. Por quê? Porque essa imoralidade era normal na cidade. Para eles meio que não era pecado, era normal. Então acaba que isso refletia dentro da igreja. A igreja começou a ficar meio dividida. Uns aceitavam, gostavam da doutrina que Paulo ensinava, que era a doutrina da fé em Jesus Cristo, sem as leis. E outros já estavam a favor de falsos mestres com outros tipos de doutrina. Eles já não importavam com o pecado do irmão na igreja, que era um pecado, acho que é incesto que fala, né? Que o filho tinha um caso com a madrasta, né? Com a esposa do pai. Então, isso estava acontecendo dentro da igreja. O povo estava desunido. O povo era uma falação só, uma confusão na igreja. E também uns acreditavam nos falsos profetas, os outros iam para o lado de Paulo. E na hora da ceia, eles não davam valor à ceia, eles mais comiam e bebiam e festejavam do que reverenciavam. E Paulo foi ficando triste com esses negócios, né? Paulo meio que mandou a carta para a igreja, mesmo sabendo que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada por Deus, com toda sorte de bênçãos e dons celestiais. Então Paulo meio que veio corrigir essa igreja. Irmãos, aí eu fiquei pensando nisso. Olha quem foi o apóstolo Paulo, com tanta capacitação que Paulo teve, com tanta bênção do Senhor, um homem de Deus, tendo esse problema com um pastor na igreja. Aí eu fiquei pensando que muitas vezes, quando a gente vai tomar conta da igreja, a gente se sente um Zé Ninguém, a gente acha que a gente não é capacitado, porque às vezes os problemas vêm e a gente não consegue resolver mesmo aqueles problemas, e a gente se sente meio que inútil. Aí eu fiquei pensando também assim que, vou trazer um exemplo do nosso pastor Gildo, que um homem, né, que pega 5 filhos, estou falando de nós, né, irmãos? Não vou falar dos outros, vou falar de nós, da nossa igreja, que lógico que tem muitos casos, mas assim, pega 5 filhos, vai lá da Bahia, debaixo de orientação do Senhor, né, debaixo de obediência, chega aqui, abre a missionária Volta de Cristo. Com certeza nós já ouvimos relatos das dificuldades que ele passou. Quantas dificuldades, quantas vezes não foi apontado, irmão, né? Talvez chamado de louco por ter largado tudo lá e vindo para cá, abrir igreja, tomar conta de igreja num lugar também devasso, né? Que você abrir uma igreja numa vila, irmãos, aonde os homens acham que eles têm todo o poder, né? Ali também tinha várias facções, nós sabemos, né, que acontece tanto para a criminalidade quanto para o mundo das drogas. Você colocar ali 5 homens ali, eu tenho certeza quantas pessoas não devem ter falado para ele, mas você é louco, colocar homens aqui podem se desviar, podem ir para o caminho do tráfico, o caminho da violência, o caminho do roubo. E aí, mas não, ele se manteve firme. E isso assim, por pouco a gente sabe que foram muitas coisas que eles passaram, né? Mas se manteve firme, manteve de pé,
ali e pregou e cumpriu o ídolo de pregar a palavra do Senhor, e foi luz ali em meio às trevas. E quantas pessoas não saíram dali e viraram pastores? Quantas pessoas não viraram missionários? Os filhos, graças a Deus, todos na presença do Senhor, em extensão aos filhos e noras e netos, todos. É fácil, irmãos, pregar a palavra, ficar firme, manter de pé. É fácil ser apontado num lugar onde é uma devassa total, mas ele ficou com medo? Talvez. Mas o que era importante? Não era o sofrimento. O importante não é nada do que ele passou. O importante foi a obediência que ele teve do Senhor. Aleluia. Que através dele outros iriam pregar o Evangelho. Através dele outras igrejas iam ser fundadas. Através dele a palavra está sendo cumprida. Através dele, irmão, aquela igreja ali é uma fronteira. Aquela igreja ali é uma fronteira onde as pessoas ali aceitam a palavra de Deus, aonde ali as trevas são dissipadas, aonde ali a luz do Evangelho é pregada. Então eu fiquei pensando nisso quando eu vi Paulo nessa situação aqui da igreja, sabe? E aí Paulo fala assim, os irmãos vêm, e aqui também não é diferente. Me vem aqui na cabeça agora o quanto que essa igreja já sofreu, irmãos. 32 anos é só de festa. A gente sabe que não é, irmãos. Quantas lutas, quantas dificuldades, irmãos, aqui passam. Quantas doenças os irmãos enfrentam. Quantas tempestades vêm em cima dos irmãos. E às vezes o pastor está de pé. Vem tudo, às vezes, nas costas. Às vezes os irmãos não têm nem força para vir na oração, ajudar a orar. Mas eu sei que o pastor está aqui orando. Eu sei que ele está lutando. Eu sei da história que eles queriam calar essa igreja. Mas para a honra e glória do Senhor, aleluia, Jesus, talvez ele ficou deprimido, talvez é um vaso que foi quebrado fisicamente, poucos dias, foi quebrado, né? Foi quebrado por dentro várias vezes, mas é importante o que ele passou? Pouco. O importante é o que sai de dentro dele, irmãos. O importante é o que o Senhor coloca dentro dele. O importante é que aqui essa igreja é luz. Quantos livramentos Deus não dá para os vizinhos? Quantos livramentos Deus não dá para vocês aqui, irmãos? Através desse pastor, através do que é pregado, através da dedicação. Aleluia! Devemos agradecer, irmãos, no nome do Senhor, porque só o Senhor é que nos dá esse sustento. É só o Senhor que nos molda de acordo com a vontade dEle. Talvez a vontade dEle, às vezes a vontade do pastor Gildo, às vezes a vontade de outros pastores era outra. Mas a vontade do Senhor é essa. É do jeito que está aqui. É que a palavra do Senhor seja pregada. Custe o que custar, como diz o hino. Não importa o quanto vai ser quebrado. A transformação é de Deus, irmãos. É o Senhor que nos capacita. E aí, voltando aqui para o texto, aí o que acontece? Os irmãos falaram com Paulo assim, eles receberam a carta, continua te amando, teve correção, mas alguns se levantaram contra você. Alguns falsos profetas se levantaram, alguns irmãos mais exaltados levantaram contra você. Mas por quê? Falaram o quê? Falaram assim que você não tem as credenciais de pastor, que você não é homem de Deus e que você não tem as revelações místicas que a cidade, que naquela época o pessoal gostava muito. Aí Paulo vai falar assim, então tá, né? Eu não gosto de me defender. Eu acho ridículo isso. Eu não gosto de me autopromover. Eu não gosto de me elogiar. Eu acho desnecessário. Não tem cabimento um homem cristão, um homem maduro, falar de si mesmo, ficar se defendendo. Mas tudo bem, eu vou responder tais alegações. Eu vou responder o que os irmãos estão cobrando. Falaram, né, que eu não sou um homem de Deus, que eu não tenho apostolado.
Vou me defender mesmo não gostando. Faço isso com muito pesar, mas vou responder com humildade. E ele fala assim, olha, por onde eu passava pregando a palavra de Deus, por onde eu passava falando do Evangelho, eu fui muito perseguido. Toda vez que eu falava de Cristo, eu era perseguido. E por causa dessa perseguição, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, eu sofri nudez, eu apanhei de várias formas, fui açoitada, apanhei com vara, não dormia nem de noite nem de dia, fui preso, fui humilhado. Paulo vai falar assim, eu não tinha nem o que comer e o que vestir, porque pelo fato de eu ter sido traído pelos romanos, pelos gentios, principalmente pelos meus compatriotas judeus, meio que eles não me ajudavam com o sustento. Eu não tinha onde repousar a minha cabeça, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir. Então tudo isso eu passei por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. E sobre as revelações, eu quero falar para vocês que eu conheci um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Aí ele dá a entender que ele fala da terceira pessoa, de outra pessoa, mas não. Quando você lê o texto, você vai ver que ele estava falando dele mesmo. Ele fala que ele foi até o terceiro céu. Nós sabemos que o primeiro céu é esse céu que a gente vê, essa atmosfera aqui que a gente vê. Que a gente vê a olho nu, você olha e vê. A segundo céu a gente sabe que é essa parte do espaço sideral, que é as estrelas. Mas Paulo foi além. Ele foi lá na habitação de Deus, lá na morada de Deus, que é o terceiro céu. E aí, por causa disso, do que ele viu lá, do que foi revelado a ele, foi imposto um espinho na carne. Então, irmãos, esse espinho na carne doía tanto nele que o que significava esse espinho na carne? Era um espinho mesmo, era um espinho mesmo que significava, mas também significava uma estaca. Sabe essas estacas quando você racha ela e fica cheia de ferpas, lascada? Significava isso. Essa estaca que perfurava a carne dele. É isso, o espinho na carne perfurava a carne dele e doía demais. Era tanta dor, era tanta humilhação que ele... engraçado que essa estaca, quando as pessoas eram condenadas por pena de morte, por algum crime que cometeu nessa época, nessa antiguidade, eles pegavam essa estaca, irmãos, e para essas pessoas condenadas, e a morte era assim, era perfurado todos os orifícios do corpo por essa estaca lascada. Aí você pensa, quando você pega um negócio de madeira lá, qualquer coisa, uma porta, um negócio de madeira, e vem aquela frepa no seu dedo, às vezes a gente fica incomodado e dói, não é? Então imagina você morrer por uma estaca, por todos os orifícios do corpo. Que morte terrível. Então essa era a dor que Paulo sentia depois que ele viu coisas inefáveis. E aí, irmãos, o que acontece? Ele fala assim, então não importa, eu estou respondendo para vocês o que aconteceu, o que vocês pediram. Estou respondendo o meu apostolado, estou respondendo as revelações, estou respondendo que eu passei por isso tudo, todo esse sofrimento de ameaça de morte, de ser preso, de passar naufrágio, de ser apanhado todos os dias, de passar fome, de não dormir, de ser humilhado, e ainda tive essa revelação e voltei com esse negócio, com essa dor. Eu quero falar para vocês que nada disso importa para mim. Não importa o que aconteceu, não importa esse tipo de sofrimento. O que importa
importa é que a grandeza de Deus seja revelada. O que importa é que esse tesouro que está dentro de mim, que é a palavra de Deus, seja revelado. É isso que é o importante. Essa era a defesa de Paulo nessa carta. Essas experiências que Paulo passou. Irmãos, nós passamos um terço do que Paulo passou? Nada, irmãos. E a gente reclama, murmura, lamenta. E Paulo não fazia nada disso. Sabe o que Paulo fazia? Cantava. Irmãos, eu não me lembro. Quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu me lembro de reclamar. Eu me lembro de murmurar, eu me lembro de questionar o porquê, para quê, não estou entendendo. Eu me lembro dessas coisas. Mas eu não me lembro de cantar. Eu posso até ter orado, pedido ajuda, reforço na oração, sabe? Mas eu não me lembro de cantar presa, eu presa cantando. E presa em vários sentidos aqui para nós, né? Presa em algum pecado, presa em alguma enfermidade, presa em alguma dificuldade, sabe? Eu não me lembro de cantar. Vocês cantam, irmãos? Quando vocês estão presos em alguma coisa? Eu não me lembro. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Que gratidão, irmãos, que aquele homem tinha pelo Senhor. Ele não importava nem um minuto com ele, simplesmente com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso é uma lição para nós quando nós estamos passando por determinadas provas. Louva ao Senhor, ora ao Senhor, irmãos, confia no Senhor, irmãos. Hoje, quando nós passamos por determinadas provações, não sei se vocês já ouviram, eu ouvi alguém dizer assim: ué, toda vez que a gente vê, você está com uma luta, que você está passando por uma aflição, você está passando por uma angústia, e você acha que é amigo, né? Quando você vai falar alguma coisa, aí a pessoa fala assim: você está com uma ziquezira danada, você está precisando, sabe por quê? De uma igreja forte, porque você deve estar em pecado, você deve estar em pecado, ou você está com falta de fé, não tem condições isso. E você já ouviu isso, irmão? Ou só eu que ouvi? Você já ouviu? Eu já ouvi, irmãos. Quando com as lutas uma atrás da outra, você deve estar em pecado, não tem condições. Ou então você não tem mais fé. Eu já ouvi essas coisas, mas na verdade, irmãos, não é nada disso. Não é nada disso. A palavra do Senhor vai dizer que nós estamos indo contra esse mundo, na direção ao contrária, na contramão, por nome de Cristo. Quando você verdadeiramente confia no Senhor, quando verdadeiramente você confia no Senhor, quando você serve ao Senhor. Tem gente que fala que Deus não tem, que Deus não tem filhos prediletos, que Deus fala assim: ah, tem sim, Deus tem filho predileto. Não é nada disso não, irmãos. Deus realmente não tem filho predileto. Todos somos filhos para Ele. É por isso que fala Pai Nosso. Não é pai meu, não é pai do pastor, não é pai da Adriana. É Pai Nosso, irmãos. Quando o Senhor fala assim, ó, é para confiar em mim, porque eu sou o seu pai. Anda na minha direção. Sabe qual que é a diferença? É porque tem filhos, irmãos, que é mais achegado ao Senhor. Tem filho que busca mais do Senhor. Tem filho que aproxima mais do Senhor. Você já viu pais reclamando ou alguns irmãos falando assim: meu pai é mais puxa-saco daquele irmão, meu pai é mais leiteiro daquele irmão. Não é. Às vezes aquele irmão, ele tem mais intimidade com o pai. Às vezes aquele filho tem mais intimidade com o pai. Entende? E é assim, tem filhos que têm mais intimidade com o pai, irmãos. Tem filho que busca mais, sabe, a direção do Senhor. E Tiago 4 vai falar assim: olha, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos que ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Ser amigo de Deus, irmãos, é andar na contramão das coisas que esse mundo oferece para nós.
Moisés, irmão, antes que eu passe para a história de Moisés, lá em Tiago 4 vai dizer assim, portanto, se quiser, como é que está escrito assim, portanto, não, Tiago 1:2 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a recompensa. Qual que é a recompensa que nós vamos receber, irmãos? A coroa da vida, a quem o Senhor dá, a quem o Senhor prometeu, que é nós que Ele ama, irmãos. Porque o Senhor corrige o filho que ama. Amém. Então, essa é a recompensa que nós temos quando nós passamos por alguma provação. Então, irmãos, o Senhor, Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai nos ajudar a passar por determinadas provas. E aí nós vamos entrar no texto, nessas discordâncias, nessas comparações, que Paulo vem falando, nesses contrastes, que é o quê? Em todo tempo somos atribulados, porém não angustiados. Quantos problemas diários nós passamos, irmãos? Quantas são as nossas advergências? Quantas vezes nós nos sentimos pressionados por todos os lados que nós vamos, nós nos sentimos pressionados? Irmãos, por todos os lados nós estamos atarefados. Tem hora, hoje eu não estava falando com meu esposo, tem hora que eu acho que eu não vou dar conta de trabalhar fora, de tomar conta da casa, de ir na escola, nas reuniões, de cuidar dos filhos, de andar junto com o esposo, de ir para a igreja, de volta de novo para o trabalho, é médico, é isso, é aquilo. Irmãos, nós nos sentimos tão atarefados, tão sobrecarregados. Tem dia que uma pessoa fala assim, ai, fulano está internado, vamos lá visitar? Vamos. Passou aqui, não, o irmão já voltou e você não visitou. O irmão sumiu da igreja, vamos lá visitar? Vamos. Você não foi, quando você que não, você está de cara com o irmão sumiu, você não consegue ir. Um conhecido ganha neném, eu prometi várias vezes de ver o neném. Irmãos, o neném já está grande, eu não consegui ir. Nós não conseguimos dar conta das nossas coisas, tão atarefados, sobrecarregados, e o dia parece que já está abreviado. Mal amanheceu, já está anoitecendo. Mal é segunda-feira, daqui a pouco já é domingo de novo. É uma loucura, irmãos. E as nossas tribulações físicas, todo dia é uma doença. Todo dia alguém questiona. Hoje o irmão está com dor de cabeça, hoje o irmão está com hernia de disco, hoje o irmão está com os hormônios alterados, é a pressão alta, é a triglicérides alta, é a diabetes descompensada, é ácido úrico, é gota, como é que fala? É tanta coisa, as fraturas, né? São as doenças hepáticas, são as doenças renais, são as doenças cardíacas, são doenças neurológicas. Nós não conseguimos, de tanta doença que tem nesse mundo. Pouco tempo nós passamos por uma pandemia onde teve muitas perdas, né? E isso vem afetando a humanidade. Fora as cirurgias eletivas, fora as cirurgias de emergência e urgência. Todo dia é um negócio, irmãos. Todo dia é um caos. Aí a gente começa a ficar perturbados mentalmente, né? Aí vem as crises, crise financeira, crise de ansiedade, síndrome do pânico. A gente começa a ficar com medo, começa a entrar em depressão. Tem gente que a vida financeira está um caos né? Tá difícil para todo mundo mesmo, né? Tá difícil para todo mundo. Nós estamos esperando aí o cartãozinho da picanha não chega, né? Não chega. Aí até o ovo ficou caro, né? Nem vale picanha, quanto menos vale ovo. Então, tipo assim, o trem tá feio. Irmãos, todo dia você vai no supermercado, o preço tá de um jeito. Você vai na padaria, é um preço, sabe? É a conta de água que não para, a conta de luz que não para, é a conta de telefone que chega, é o aluguel que está vencendo, é a prestação do carro, é a prestação da casa. E vem aí, início do ano, é IPTU, é IPVA, é material escolar, é a van escolar, é o uniforme. Irmãos, é uma loucura a nossa vida. É uma tribulação uma atrás da outra, irmãos.
E nisso o nosso psicológico vai ficando apertado. Tem gente que deprime, não consegue sair do lugar. O financeiro acaba com a pessoa. E aí a sua vida espiritual também deixa a desejar. Quem trabalha por conta própria tem que matar um leão por dia. Todo dia tem que conseguir alguma coisa diferente. Tem que correr atrás. E aí a vida espiritual vai ficando mirrada. Você não quer orar, você não quer vir para a igreja, você não quer congregar, os cultos de quinta-feira é vazio, a oração nem se fala, jejum eu perdi as forças, eu não quero mais jejuar, e o irmão me pede oração, irmão, ora também por mim, e aquela confusão toda, e você vai ficando abalado, irmãos. Mas lá em 1 Pedro 5,8 vai falar: vigiai, sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, à procura de quem os possa tragar. Vigia, irmãos. E aí também, graças a Deus, que o Salmo 34 em diante, acho que é 7, vai falar que o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, aqueles que o temem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que Deus sempre manda reforço. Deus sempre manda reforço para nós. E aí, mesmo que, como é que é? O negócio aqui é atribulados, mas não angustiados. Aí Paulo vai falar assim: olha, por mais que você tenha toda essa tribulação, por mais que você passe por tudo isso, por mais que você não tenha sossego, não tenha paz, não fique angustiado, não fique aflito, não se sinta esmagado. Deus não deixava que Paulo passasse por essa tribulação, que ele chegasse ao extremo da sua angústia, ao extremo da sua agonia, irmãos. Deus não deixava, Deus sempre estava ao seu lado. Aleluia. Deus sempre permanecia do lado dele. Aleluia. Com você não vai ser diferente. Eu lembro de um hino, irmãos, eu não sei cantar. O pastor já vai saber esse hino. Eu lembro de um pedacinho do hino que quando eu passava por essas determinadas angústias, por essas determinadas provações, e sempre estou passando, aí me veio esse hino na cabeça que a Diva cantava assim, olha, não reparei a voz, assim, tá assim, ó: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem de ti, não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Olha o que Deus fala, irmãos. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado para te guiar. Você está entendendo, irmãos? Deus está sempre ao seu lado. Aleluia. Deus está sempre te guiando, irmãos. Glória a Jesus. Não fique com medo, irmãos. Perplexos, porém não desanimados. Quantas vezes ficamos atônitos, pasmem, irmãos, com cara de espanto, com semblante estarrecedor, porque tem coisas nesse mundo que nós não queremos ouvir, não queremos ver, não queremos falar e não queremos passar.
Quantas vezes nós ficamos assim, sabe, perplexos com alguma notícia que recebemos? Mas Paulo vai falar assim: por mais que você passe por determinada situação, não fiquem desanimados, não fique desesperado, não perca a vontade de agir, não perca a vontade de reagir. Paulo, Deus não forçava, irmãos, a estrutura de Paulo além do que ele poderia suportar. A falta de compreensão momentânea daquilo que ele estava passando, o porquê disso, o para quê disso, não o desanimava. Ele tinha a plena convicção que Deus estava no controle de todas as coisas. Que fé, né? Que fé, irmãos. Você está passando por um problema e você está nem aí. Não quer dizer nada, Deus está no controle. Que fé que aquele homem tinha, irmãos. E aí, ele vai falar assim, ó, perseguidos, porém não desamparados. Sabemos o quanto que Paulo foi perseguido, nós aprendemos lá, por onde que passava, pregando, orando, realizando milagres, sinais, prodígios. Ele era perseguido. Mas Deus não desamparava. Deus sempre levantava um grupo de pessoas que ajudava ele, que caminhava com ele, que fazia visita nas prisões para ele, que dava o sustento para ele. Deus sempre amparava ele. E ele tinha aquela mesma convicção do Salmo 46, do 1 ao 3. Deus era o seu amparo, Deus era o seu refúgio, Deus era a sua fortaleza, bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abatido, porém não destruído. Ele poderia até ter emagrecido, poderia até ter enfraquecido, poderia até ter ficado doente, poderia até ter caído, mas ele nunca se sentiu destruído, nem arruinado, nem aniquilado, quanto menos nocauteado. Ele nunca se sentiu vencido ou derrotado. Por quê, irmãos? Porque ele estava sempre amparado pelo Senhor. Ele nunca falou assim: eu não aguento mais determinada situação, Deus me abandonou, Deus não me responde. Ele nunca falou isso: Deus me deixou de lado. Ele nunca se fez de coitadinho, irmãos, porque ao contrário, ele dizia o que ele escreveu lá em Filipenses 4:11. Ele fala assim: ao contrário de todas essas coisas, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você aprendeu, irmão, a ficar contente em qualquer situação? Amém. Glória a Deus. Neemias 8:10 vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. O apóstolo Paulo não se importava com as intempéries da vida. Ele não se importava com os desafios. Ele sabia que por mais que as condições estavam desfavoráveis para ele, irmãos, ele não se abatia, ele não se demonstrava frouxo no dia da angústia, porque senão a sua força era pequena. É o que está escrito lá em Provérbios 24:10, né? Tem um hino que fala assim, eu não sei se os irmãos devem saber, mediante a estudo aqui dessas tribulações, fala assim, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Você sabe? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Irmão, você pode aplaudir o Senhor? Sempre Deus será Deus. Deus é soberano, irmãos. Amém. Tá bom, hein, pastor? Deus é soberano, irmãos. O que o Senhor nos ensina todos os dias é morrer para esse mundo. É morrer para o pecado, irmãos. É sermos parecidos com Ele, irmãos. É andar em santidade. É isso que o Senhor pede. É orar o tempo todo. É jejuar. É congregar. É isso que o Senhor pede para nós. É cuidar um dos outros, irmãos. Quando o Senhor fala orar sem cessar, é orar em todo o tempo, com o coração voltado para o Senhor. É aquele ato, Senhor, de inspirar e expirar. É isso. É o tempo todo quando o Senhor pede para você orar, irmãos. E Ele pede para você não desanimar. Ele pede para você perseverar. Lá em Lucas 9:23 fala assim: olha, se você quer vir, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. É você renunciar para as coisas desse mundo, irmãos. É você olhar somente para o alto. Irmãos, eu não estou aqui depois que a irmã falou, nossa, dá uma sensação que para mim é parar de sofrer, sabe? Não, irmãos, eu não estou falando que o que você está passando é pequeno, não. Eu não estou aqui desvalorizando o seu sofrimento, nem a sua dor. Mas eu também não estou te incentivando a ser masoquista para você continuar sofrendo, não. Sabe? O que eu estou falando para você, irmãos, é que você tem um Deus que zela por você. Que você tem um Deus que cuida de você. Aleluia. É que através da oração Deus pode mudar a sua história, irmãos. E cada um tem uma experiência diferente com o Senhor. Cada um Deus vai trabalhar de um jeito. Por mais que você seja vasos parecidos, por mais que todos somos vasos parecidos, para Deus não tem diferença. Mas o trabalhar de Deus na sua vida, cada um Deus trabalha diferente. Cada um Deus trabalha diferente. Cada um Deus responde de um jeito. Irmãos, Moisés, quando ele conduzia o povo no deserto, o povo, não é o povo teimoso, todo mundo conhece a história, o povo desobediente, mas Moisés estava ali conduzindo aquele povo, irmãos, e o povo falava assim: Senhor, Moisés, a gente quer água. Aí Moisés ia lá e falava: Deus, o povo quer água. Aí Deus falava assim: Moisés, baixa na rocha que vai sair água. Aí o povo tinha água. Daí a pouco o povo: Moisés, nós estamos com fome. Aí Moisés ia lá e falava com Deus: Deus, o povo está com fome. Deus mandava maná do céu. Deus cuidava deles no mínimo detalhes, irmãos. O sapato deles não acabava. Eles passavam por escuridão e falavam assim: Senhor, está tudo escuro. Aí Deus mandava clarear o local. Está quente. Deus mandava uma nuvem. Tudo Moisés falava para Deus. Por quê? Porque Moisés tinha intimidade com o Senhor. Moisés era amigo de Deus, irmãos. Moisés falava face a face com o Senhor, irmãos. Muitas vezes nós estamos precisando ser isso. É ser amigo de Deus. É falar face a face com Deus. O véu rasgou, irmão, foi de cima para baixo. Nós temos a livre, espontânea vontade, livre acesso de falar com Deus. Nós temos a liberdade de falar com Deus a todo momento, a todo instante, irmãos. O Senhor nos dá essa direção. O Senhor nos abençoa. Aí nós vamos lá. Tem Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. O Senhor livrou ele de entrar na cova dos leões? Não, irmãos. Mas o Senhor estava com ele. Talvez Deus não vai te livrar. Talvez você fique decepcionado de ouvir isso. Talvez Deus não vai te livrar de determinadas provas. Mas fique feliz que Deus vai passar com você nela. Com Sadraque, Mesaque e Abednego também era a mesma coisa. Ele não se curvou diante de outros deuses. Mas eles livraram da fornalha. Foram vasos que foram jogados na fornalha. Mas quem estava lá com ele?
Jesus era o quarto homem que estava com aquele lá. Deus não livrou, mas passou com eles, irmãos. A mulher do fluxo de sangue são N exemplos, irmãos. Eu ficaria aqui à vigília falando dos personagens da Bíblia, né? Dos irmãos nossos em Cristo. Mas a mulher do fluxo de sangue sofria tanto com aquela hemorragia. Quantos anos? Ela enfrentou a multidão, era desprezada, mas só tocou na orla e do Senhor saiu virtude. Talvez você está precisando de tocar mesmo, irmãos do Senhor. Cada um, Deus trabalha de um jeito. Olha o cego de Jericó. Ele sabia quem era Jesus. Ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. E Deus deu a ele a cura. Ele precisou gritar, irmãos. Amém. Irmãos, tem sofrimento maior depois de Cristo? A gente sabe que foi Jó. Quanto sofrimento? Perdeu tudo. Quantas doenças. Irmãos, Deus permitiu que ele fosse provado. Um homem fiel e justo. Mas ele, hora nenhuma, ele pecou. Ele passou por tudo isso. Ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele demonstrou o maior amor do mundo por Jesus. Continuou sendo fiel a Cristo. Tudo que ele queria era a presença de Deus. Não importava com ninguém. Ele cria em Jesus, irmãos. Agora, Paulo, de quem nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes. E ele pediu: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Eu sou muito humilhado, isso dói demais. A humilhação era ele ser esbofeteado por Satanás, irmãos. Sabe o que era essa humilhação? Quando ele era esbofeteado, era você apanhar na cara com as costas da mão, assim, paf, na sua cara. Era isso a humilhação. E aí Deus falou com ele assim: ó, não, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar. Para você não se sentir orgulhoso, eu não vou tirar. Para você não se sentir soberbo, eu não vou tirar. Mas Deus falou assim com ele: a minha graça te basta. Amém. E nós merecemos a graça do Senhor? Não, é um favor imerecido, mas o Senhor nos dá a graça dele todos os dias, irmãos. Todos os dias o Senhor nos dá a graça dele. E aí eu quero falar para você uma coisa, que eu vou finalizar. Tinha muita coisa para falar, porque o Senhor é maravilhoso. Mas eu quero falar para você o seguinte: que ainda que esse velho homem se esmoreça, envelheça, fica desfigurado, ainda que esse velho homem, como é que eu vou falar com você, se decompõe, sabe? Ainda que essas tribulações momentâneas venham sobre você, ainda que você se sente um Zé Ninguém, um zero à esquerda, Deus está no controle de todas as coisas. Jesus vai voltar, irmãos. Essa é a esperança que nós temos que ter. Essa esperança que nós temos que guardar, que Jesus vai voltar, irmãos. E o que Ele tem preparado por nós é uma graça tão maravilhosa, é uma glória tão vindoura, é uma glória tão pesada, é uma glória tão rica, irmãos. É uma glória que não dá para comparar com o sofrimento que passamos aqui. Isso é o que Jesus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou deixar para vocês o versículo lá em Romanos 8:35, que todo mundo conhece. Irmãos, está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, a nudez, a espada? Nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, anime-se, irmãos. Anime-se. Nada vai nos separar do amor de Deus.
Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Deus abençoe.